Olá, está no ar o Administrando na Web. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje nós vamos falar sobre gestão educacional. E para isso hoje eu converso com a gestora e vice-diretora da Faculdade Mercúrio, Guaraciara Marques. Tudo bem, Guaraciara? Tudo bem, Seja Guilherme. muito bem-vindo aqui ao Administrando na Web. Obrigada. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas graduações, sobre os seus mestrados, suas especializações mesmo. Eu sou formada em pedagogia nas diferentes áreas: administração, supervisão, orientação e nas disciplinas do magistério, fundamentos sociológicos, filosóficos, psicológicos e biológicos, legislação e didática. E também tenho um viés, né? Sou formada também em biologia, ciências biológicas, e especialista 3 vezes. Me especializei nas 2 áreas, de educação, né, e na área da saúde. Sou especialista em ciências biológicas, em supervisão e administração escolar. Uma bagagem bem grande. E os 2 mestrados, sempre fazendo a educação e fazendo a saúde, né? E considerando as suas atividades como vice-diretora da FAMERC, que é a Faculdade Mercúrio, qual é a principal importância da especialização em administração educacional no desempenho da sua função? Me auxiliou em vários pontos, né, que eu considero assim, que foram introjetados, né, na minha formação. O primeiro deles é administrar o tempo. É muito importante a administração do tempo. O segundo é a liderança. O outro é você trabalhar as relações interpessoais, né? Você saber lidar com a sua equipe, trabalhar com equipe, enfim, empreender, todos independente de ser dentro de uma área educacional ou hospitalar. O ponto principal é que você estará lidando com pessoas, e com pessoas você precisa ter uma inter-relação muito fortalecida, muito fundamentada, para que você possa dar continuidade aos outros viés, né? Mas você tem que saber lidar com a pessoa. E dentro da educação, você só lida com pessoas, né? Você lida com discente, você lida com docente, você lida com a equipe gestora, com a comunidade interna e externa. Então, nós realmente precisamos aprender a trabalhar e sempre que possível se colocar no lugar do outro. Então, essa fundamentação administrativa me fez não só ter um olhar de empreendedorismo, mas, sobretudo, um olhar para o humano, né? Para aquele que está do outro lado. Ela te deu uma base, né, a administração. Fundamentou a minha formação, né? Foi muito importante na minha vida. E como é administrar uma faculdade em ascensão como a Faculdade Mercúrio? Primeiro, nós não administramos sozinhos, né? Nós temos uma equipe gestora, né, formada pelos nossos diretores, diretor administrativo, pedagógico, e nossos coordenadores de curso e também nossos docentes. Então, nós administramos, a administração faz-se através de uma gestão participativa. Então, fica fácil quando todos estão envolvidos, quando todos se sentem protagonistas, né? Que se sentem participando de todo o processo. Então, agora ela é entremeada de desafios, né? Desafios de uma comunidade na Pavuna, né? De alunos que têm muita dificuldade para ter acesso à faculdade, às vezes chegam atrasados. Então, nós temos assim, grandes desafios, porque lidamos assim, com uma comunidade que trabalha muito, né? Que tem que trabalhar, vencer os desafios. Então, eles vêm assim, depositam os sonhos deles ali. Alunos que já pararam de estudar há muito tempo, e eles
tem ali na nossa comunidade como o espaço realmente de transformação e de crescimento. Outro ponto importante é a responsabilidade social, que, por sinal, é um tema que é muito debatido atualmente, né? Qual é o posicionamento e a atuação da Faculdade Mercúrio nessa área? A nossa faculdade tem um projeto que é o Promop. Inclusive, eu escrevi esse projeto baseado nas necessidades que nós tínhamos da comunidade externa e interna. Os jovens, de forma geral, eles têm muita indecisão na hora de escolher a sua profissão. E nós trabalhamos com a nossa profissão, muitas das vezes 16 horas por dia, 14 horas por dia, e convivemos com a nossa profissão a maior parte de nossa vida, né? Então, é muito importante que se escolha corretamente, né? Que se tenha a melhor escolha. E aí nós fizemos, então, eu resolvi escrever esse projeto, que é o projeto Mercúrio de Orientação Profissional, onde os alunos realizam um teste de interesses e também são oferecidas a eles várias palestras sobre vários cursos dentro das diferentes áreas de trabalho. E eles visitam o laboratório, até para que eles se situem nesse projeto. Então, esse é um dos projetos sociais, né? Que nós temos vários projetos Projeto interessante social até, né? dentro da nossa faculdade, mas esse é bastante interessante porque conduz o aluno à escolha, né? A orientação profissional. Por isso que é Promop, né? Projeto Mercúrio de Orientação Profissional. Muito interessante, você direciona o aluno, né? Direciona o aluno. Então, como nós somos bastante fortes nessa área de educação profissional, nós então conduzimos os nossos alunos, né, os alunos também externos, a terem esse acesso. Então, é bem interessante. Em questão assim das próprias universidades, eu queria saber de você se existe diferença de ensino das grandes universidades para as médias e pequenas. A faculdade menor, ela tem o acesso às pessoas, é muito mais fácil, né? As pessoas, todos conhecem a equipe gestora, todos conhecem todos os docentes, nós conhecemos os nossos discentes, embora... E a qualidade do ensino, ela é um fator preponderante. Na Faculdade Mercúrio, por exemplo, os nossos professores são mestres e doutores. Então, nós fazemos questão de termos mestres e doutores para que realmente o ensino chegue para os nossos alunos com a qualidade esperada, né? Então, temos vários projetos para a motivação do empreendedorismo, não somente em administração, mas todos os profissionais precisam ser empreendedores. A gente entende que o empreendedorismo é uma característica bem marcante dentro da nossa faculdade. Nós fazemos com que os nossos discentes sejam sempre protagonistas, estejam sempre participando dos nossos grandes projetos, da Semana de Iniciação Científica, ou mesmo do concurso de artigos, para que eles possam escrever mais, ler mais. Então, estamos sempre motivando o jovem leitor, o discente leitor da faculdade. E você, como gestora educacional, o que você acha do ensino, da qualidade do ensino no Brasil? Olha, eu venho de algumas décadas, né? Durante 33 anos de educação, então você visualiza diferentes pontos. Embora, né, exista um saudosismo de dizer que o ensino era muito melhor, isso existe, né? A gente entende que isso existe, acredito que seja melhor para a época, né? Hoje nós estamos numa época de transformação muito grande devido
a tecnologia que nos permitiu isso, os avanços tecnológicos e a velocidade da informação. Tudo acontece muito rápido. É tudo muito efêmero, né? Então, nós, gestores, também precisamos entender dessa efemeridade, né? Dessa rapidez com que as coisas acontecem. E, na verdade, nos integrarmos, né, neste momento diferenciado que a educação está passando. Eu não vejo ser melhor ou pior. E percebo que cada um está fazendo o melhor dentro da sua época, né? Como você acha o que poderia ser feito, na verdade, para melhorar essa qualidade do ensino? Eu inclusive, existe um ponto assim, de bastante reflexão, Viviane, que, por exemplo, hoje nós somos muito avaliados pelo ENAD, em mais de 50%, o resultado do ENAD. As faculdades estão sendo avaliadas na sua maior parte pelo ENAD. E assim, muito me preocupa porque nós temos o público, nosso público-alvo, que são nossos alunos, né, da periferia. Nós trabalhamos com esse público, como eu disse a você, que vem cansado, que chega atrasado, que só tem o final de semana, muitas das vezes só o domingo, para estudar. E somos cobrados academicamente num nível tão elevado quanto qualquer outra instituição de grande porte. Existe uma necessidade de mudança nesses critérios, né? Com certeza. Direcionados pelo MEC mesmo. Você acha que como pode ser feito, o que pode ser feito, na verdade, né, para esses critérios serem mudados? Na sua opinião, é claro. Na minha opinião, que o ENAD que ele fosse, que ele não tivesse esse peso maior, que tivesse uma média para estar avaliando a regionalidade. E você acha que todos os profissionais que vão trabalhar no magistério precisam ter formação pedagógica? Eu acho muito importante essa formação, inclusive na área de saúde. O médico, para ser médico, ele faz clínica geral, não é mesmo? Isso. Então, e depois que depois que ele vai buscar a sua especialização. Isso não acontece na educação. As pessoas vão dar aulas sem essa formação, sem substanciar a formação pedagógica. E ele, então, encontra os desafios e depois tem dificuldade de lidar com esses desafios, junto ao discente. Tá bom, Guaraciara. Muito obrigada por você ter vindo aqui na Admissão da UEB. Foi ótimo, adorei estar aqui com você. Agora eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos espectadores. Muito obrigada a você também, Viviane. Foi muito bom estar aqui. E existe um pensamento de Napoleão Hill que fundamenta a minha formação e que eu gostaria de deixar para todos os profissionais que sonham, né? Foi um grande sonho eu ter me dedicado à educação, estar há 33 anos na educação. Eu gostaria de deixar esse recado, né? Que Napoleão Hill diz que quando a natureza tem uma mensagem a oferecer à humanidade, não elege aqueles que foram tratados com mimo e privados da luta, mas elege como seus porta-vozes os homens amadurecidos pela diversidade, que lhes inclui autodeterminação. Não posso imaginar um homem de vida regalada transformando-se em um Edison ou um Ford. O gênio nasce da diversidade, da coragem de vencer obstáculos e não do desalento ao primeiro embate. Muito inspirador. Muito obrigada, Guaraciara. Volte sempre, tá? E nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo Administrando na Web. Até lá!